Para o bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no podcast a Mariana Yoshioka, que é diretora executiva de tecnologia da Hidrovias, que é uma empresa bem legal de conhecer, viu? É uma startup que já tem aí algum tempo no mercado, tem 12 anos de mercado, e se propõe a fazer uma tecnologia, desculpa de novo, se propõe a fazer a logística e soluções de logísticas integrada em larga escala. Com as minhas palavras aqui, usa a tecnologia para melhorar a vida das pessoas e, por que não, do país também, por meio de uma logística bem pensada. Mariana, muito prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para a conversa de hoje. Cássio, eu que te agradeço aqui. É um prazer falar de hidrovias e, então, obrigada aqui pelo espaço. Não, a gente que agradece. Mas Mariana está muito formal, vou te chamar de Mari, que é mais gostoso. Todo mundo me chama de Mari, só é. Então vamos nessa, vamos nesse nome que é tão simpático, esse nome Mari. Acho muito gostoso chamar alguém de Mari. Mas vamos lá, então. Queria começar explorando um projeto que vocês, no qual vocês, Hidrovia, estão trabalhando, né? Que é um projeto que chama atenção, porque vocês estão trabalhando com empurradores elétricos, né? Vamos começar, né? Assim, primeiro entender o que é um empurrador e depois qual é a diferença dele ser elétrico, né? Vê se eu entendi bem. O empurrador, quando você vê às vezes, né? Às vezes você vê ali no documentário, quem já foi para a Amazônia, por exemplo, consegue imaginar, né? O transporte de carga. Mas o empurrador é uma embarcação que vai empurrando ali, né? Daí esse nome. Que seria parecido com uma balsa ali, né? Que carrega madeira e outros materiais. Deu uma explicação muito furreca aqui, por isso que eu tenho você aqui, Mari, para melhorar, né, o que é o empurrador e qual é o grande benefício dele ser elétrico, né? Não, legal, vamos lá. Então, só para falar rapidinho, um parênteses aqui, o que é um empurrador e como é que é a nossa operação. Então, o empurrador, ele é um barco, sim, que ele empurra uma série, um conjunto de barcaças. E aí as barcaças nossas, elas não são balsas, elas são como se fosse um caixote, né? Onde eu coloco ali a commodity dentro, eu junto aí uma série de barcaças e empurro isso. Então, para você ter uma ideia do tamanho disso, o nosso comboio, um barco, ele empurra cerca de 50 mil toneladas, né? Que é mais do que 1.000 caminhões equivalentes, tá? Olha só. Hoje, a nossa logística, ela é integrada. Então, eu tenho a composição de portos e de comboios. Então, eu tenho portos que recebem a carga vinda aí das áreas produtivas, então, por caminhões. Eu tombo isso, coloco em silos, em armazéns. Desses silos, eu coloco nas minhas barcaças, eu formo o comboio e levo para o meu outro porto que está pronto para sair do país, aí via navios. Então, né? E aí, assim, para falar um pouco dessa história do barco elétrico, eu vou voltar um pouco atrás e contar um pouco da história da empresa, tá, Cássio, se você me permitir, e como a inovação... À vontade. E como a inovação ela foi e é muito importante para o que a gente é hoje, tá? E aí o barco elétrico, ele tá dentro desse contexto. Então, a Hidrovias, aí, como você falou, é uma empresa que foi fundada em 2010, com a missão aí de lutar contra o déficit logístico do país. E apesar de tão nova, a empresa, hoje ela atua em grande escala em corredores logísticos do norte do país e na bacia dos rios Paraguai e Paraná. Tá? E recentemente foi adicionado ao portfólio um terminal de fertilizantes no Porto de Santos, que a gente arrendou aí, que a gente arrematou em um leilão. Tá? A gente oferece uma opção de transporte eficiente, inovador, sustentável, para o transporte das principais commodities brasileiras. Tá? Então, eu diria que a inovação está presente em todas as áreas da companhia e desde a concepção da ideia da companhia. Né? Então, como você falou, ela foi fundada 12 anos atrás, a gente brinca que ela era um PowerPoint, né? Ela era uma ideia, um sonho, né? Nenhum ativo. E a Hidrovias, ela nasceu com a proposta de ser um player logístico multimodal, integrado e independente, que fornece o serviço de logística democrática, né? E por que eu falo democrática? Porque é para quem quiser comprar o serviço. Então, normalmente, as trades hoje, elas possuem aí seus próprios terminais, e aí, com isso, acaba limitando, ela acaba detendo aí a logística de escoamento de grãos aí em grande escala, né? E a Hidrovias, por ser independente, qualquer um pode transportar conosco. Então, desde as grandes trades, né, até o pequeno produtor,
na fazenda que queira oferecer seu produto já posto no porto de saída do país, agregando aí valor para o seu produto. Mas então, o negócio da companhia é o transporte de commodity, né? A logística de commodity, que é uma logística aí de grande escala. E o que os clientes buscam na logística de grande escala, né? Confiabilidade e baixo custo. E a Hidrovias sempre usou de tecnologia para atingir esses objetivos do cliente, né? Então, veja isso que eu falei, do meu comboio, que equivale aí a mais de 1.000 caminhões, né? 50 mil toneladas. Então, é imperativo que eu garanta que essa carga vá chegar no local, no tempo estabelecido e num custo baixíssimo, né? Afinal de contas, a logística, ela compõe aí o preço da commodity, né? E aí, então, lá atrás, quando a gente não tinha nenhum ativo, então, por que eu falo que a companhia sempre procurou tecnologia de ponta para suas soluções, né? A nossa primeira operação foi a operação no sul do país, né? O transporte de minério de Corumbá, da hidrovia Paraná-Paraguai, Paraguai-Paraná, para os portos da Argentina. Quando a gente estudou essa hidrovia, né, o comum por ali era utilizar barcos antigos, com mais de 50 anos de idade, geralmente comprados do rio Mississippi, trazidos com uma pequena reforma e já colocava ele para operar. A gente optou por ser o diferente. A gente contratou, então, uma das melhores projetistas navais do mundo, a Robert Allen, que desenvolveu um projeto tailor-made para a gente, com a melhor tecnologia que existia até então, e os nossos empurradores foram os primeiros empurradores azimutais aí a operar naquela hidrovia que já tinha muitos anos aí de operação corrente, tá? E aí o que isso trouxe? Toda essa aposta, né, esse investimento que a gente fez, nos trouxe segurança, alta disponibilidade, uma eficiência muito maior do que os players locais e uma menor emissão aí de carbono do que os barcos antigos, tá? E aí o empurrador elétrico, ele surgiu aí nessa nossa busca por ganho de eficiência, pela melhoria contínua. A gente tem na empresa um programa de excelência operacional que ele visa melhorar os nossos processos cada vez mais, sempre mirando em maior eficiência e maior segurança. E o consumo de combustível, ele é um dos maiores vilões para mim, né? Ele é um dos maiores custos da operação. E aí, mirando a eficiência energética, a gente apostou em algumas frentes nessa busca de otimização aí da eficiência energética. A gente buscou, então, tecnologia para controle de combustível, tecnologia para otimização da rota que me gere um menor consumo, né? Então, você imagina que existe uma via, né? Um canal dentro do rio, né? E existe sempre a melhor rota, né? Igual na que você vê os pilotos fazem sempre aquele caminhozinho, mais ou menos por aí. Eu tenho um programa que fala para os capitães como eles devem fazer, né? Onde eles têm que dar mais força, menos força, a curva. A gente investiu também em treinamentos e em combustíveis alternativos, tá? Então, a gente tem uma série de iniciativas internas sobre combustíveis alternativos que se conversam muito aí com outra importante bandeira que a gente tem, que é da sustentabilidade. Tá. Elétrico, ele foi simplesmente a primeira iniciativa dessas que se viabilizou, tá? A Hidrovias, a gente tem aí um orgulho muito grande do que a gente fez até aqui e da gente ser um dos modais mais ambientalmente amigáveis aí que existem, né? Então, para você ter uma ideia da proporção de carbono equivalente da Hidrovias para ferrovia e rodoviário é da ordem de 1/3, né? Então, assim, é um número muito expressivo. E o projeto do empurrador elétrico, então, ele foi muito desejado aí dentro da companhia, porque ele alia alguns desses pilares importantíssimos na empresa, né? Então, inovação, sustentabilidade e excelência operacional. A gente começou esse projeto in-house, analisando aí uma série de sensores das nossas embarcações, para entender se esse nosso sonho era possível, tá? E aí, a gente, com a evolução do projeto, com a análise desses dados, a gente foi entendendo que existia um caminho. A gente foi agregando aí grandes parceiros, então a própria Robert Allen foi uma que voltou com a gente, ela é nossa projetista naval sempre, e a gente acabou por atingir aí a viabilidade deste projeto, a viabilidade econômica, tá? Então ela não é só um sonho, ela é viável economicamente, quando o diesel ainda era metade do preço que ele se encontra hoje, né? Então você imagina nos tempos atuais como que essa conta seria muito melhor, né? Uhum.
Não tem dúvida, né? Quando você falou do combustível, eu pensei nisso imediatamente. Mas eu quero mergulhar um pouquinho em pontos que você trouxe aí, Mari. Primeiro, na questão dos rios, né? Você é muito curioso, né? Ter uma rota ali dentro do rio, o que é fácil de entender, né? Porque o rio tem diferentes correntezas, pontos de correnteza dentro, né? Ali entre uma margem e a outra, né? No leito dele, e imagino de profundidade também deve ter algumas variáveis ali. Mas é, por onde dá para navegar, né? Porque aonde eu quero chegar, assim, o quanto o Brasil aproveita, o quanto ele desperdiça de transporte por rios, né, de logística por rios. Como é que está esse cenário hoje? Vocês estão usando mais do que a média, menos do que a média? Tem o que melhorar ainda ou não? Tem muito que melhorar, tá, Cassio? Então, assim, até esse foi um dos cases, assim, um dos maiores incentivadores aí da nossa tese, foi exatamente a gente olhar aí a questão do aproveitamento da logística hidroviária aí no país. Um país que é sabidamente aí muito conhecido pelos rios, né, pela riqueza dos rios. Então, quando lá atrás a gente viu esse case, a gente viu que o país ele transportava por hidrovias da ordem de 6 milhões de toneladas por hidrovias, e quando a gente olha o rio Mississippi, naquela época, ele já transportava 700 milhões de toneladas. Então, veja aí o gap, né, que a gente tem hoje, só a hidrovias, ela transporta aí por um dos nossos modais, aí da ordem de 7 milhões de toneladas, né? Apenas pelo rio Pará, pelo rio Tapajós, ali no nosso arco norte. Então, a gente enxerga que sim, existe um potencial enorme, né? Até se você for ver a questão desse aproveitamento maior, né, dessa hidrovia aí do norte do país, você vê, em 2017, mais ou menos, a gente tinha aí da ordem de 20%, né, de escoamento aí, do Mato Grosso, né, pelo Arco Norte. Hoje, esse percentual ele bate da casa dos 50%. Então, hoje o Arco Norte já é responsável aí pelo escoamento maior do país, mais até do que o Porto de Santos. Então, mudou essa história, né? E aí, coincidência ou não, a gente vê aí a participação grande que a Hidrovias teve na entrada aí e na colaboração para esse importante aí corredor logístico do país. E olhando em grandes números também a exportação aí do país, a gente fala que de lá para cá foram 20% a mais. Então, a gente sabe que a logística é um gargalo importante para a produção do país. Então, sim, ainda existe muito potencial e o país ele precisa ter um olhar mais cuidadoso e importante aí nesse meio de transporte que é tão moderno e sustentável, apesar de ter tantas aí centenas de anos já de existência, né? Mário, a gente fala aqui no podcast de tecnologia como meio e não como fim. Eu acho que esse projeto de vocês, né, dos empurradores elétricos, ele já nasce, né, com mais ou menos essa mentalidade, ou com exatamente essa mentalidade, né? A tecnologia a serviço da empresa, a serviço das comunidades, né, que se beneficiam dessa logística, que é muita gente, serviço do país, de certa forma, né? Então, eu queria mergulhar um pouquinho aí na tecnologia. Como é que é a tecnologia dentro desse empurrador? Fiquei muito curioso para entender como é que se armazena essa energia, como é que se gera, né? Não sei se tem alguma forma especial de gerar energia, se você de alguma forma consegue usar energia, outras energias ali cinéticas, por exemplo, usadas, né, para abastecer, e principalmente como é que você armazena isso, porque barco normalmente tem uma questão, né? Você falou de Fórmula 1, e eu sou um alucinado por Fórmula 1, sempre tem uma questão de peso, né? Claro que não tão sensível quanto num carro de corrida, mas sempre tem uma questão do peso para você armazenar a energia, né? Baterias são muito pesadas, você não pode pôr ali uma estrutura muito pesada, né? Então, feita essa minha especulação rápida aqui, como é que é gerada e como é que é armazenada a energia dentro do barco? Então vamos lá. O conceito, né, do barco híbrido, né, Cassio, ele não é tão diferente aí do carro, né, híbrido, que eu acho que é mais familiar aí para todo mundo. Só que adaptado, óbvio, para uma potência muito maior, isso que você falou, né? Então,
existem aí cuidados de segurança, equipamentos aí que tem que ser muito rigorosos, né? Mas existe um banco de baterias, sim, ele ocupa bastante espaço, tá? Um banco de baterias que alimenta aí tanto os motores elétricos como os sistemas auxiliares da embarcação, tá? Esses motores, então, eles se acoplam em propulsores aí que movimentam o empurrador. A recarga da bateria que você perguntou, ela pode ser feita tanto por uma tomada que a gente vai colocar aí nos nossos portos, tá? Como por geradores, tá? Porque a gente optou por manter uma flexibilidade dentro do barco e manter, sim, geradores internos para que eu garanta aí a confiabilidade das nossas embarcações, tá? Então, a gente tem aí um banco de baterias, mas a gente deixou um espaço reservado para um segundo banco de baterias que a gente vai colocar em alguns anos. A gente fez um cálculo, a gente entende que a bateria ela está vindo numa exponencial e a nossa ideia é, daqui a uns 2 anos, colocar nesse mesmo local um banco de baterias muito mais poderoso do que hoje o que a gente tem. Mas hoje a gente já vai, com esse banco de baterias, a gente vai mais do que duplicar num segundo momento. Essa aqui é a intenção. Legal, interessante. E dá para se calcular de quanto é a economia? Vocês conseguem comparar quanto um barco a diesel gasta em termos financeiros, né? Quanto custa navegar, sei lá, 1 milha ou 100 milhas, não sei como é que vocês calculam isso, ou por horas, mas dá para comparar quanto gastaria com um barco com motor a diesel, por exemplo, e quanto se gasta com um empurrador elétrico? Hoje, então, Cássio, o que a gente está falando é que com esses barcos a gente vai ter aí uma economia por barco, tá? Em OPEX da ordem de R$ 1 milhão, tá? Fora aí essa questão da sustentabilidade, de fomentar aí essa frente de inovação, da frente de eficiência, tem essa questão da economia, tá? Então, falando um pouco dessa questão de sustentabilidade, que eu acho que a gente não pode falar só de saving em dinheiro, né? Então, assim, sim, a gente estimou da ordem de 1 milhão por empurrador. Agora, a gente tem que ver também que o empurrador elétrico, ele contribui aí para a migração da matriz energética mundial aí para uma energia mais limpa, né? Então, hoje eu falo de uma tomada, hoje eu estou colocando nos meus terminais painéis solares, que vão ter a capacidade de carregar, então, de ser aí a geradora dessa tomada do barco elétrico, e aí eu estou falando de uma energia limpa na veia, né? Mas ele então, reduz aí as emissões de CO2 equivalente, ele por si só, em mais ou menos, então, o que ele economiza? O CO2 equivalente a mais ou menos 200 carros convencionais. Tá? Então, essa é a economia que ele gera aí na parte do meio ambiente, né? Isso você vê, né? Para as tripulações que operam ali e para as comunidades locais, isso é qualidade do ar, é qualidade de vida direto, né? Então, assim, além disso, eu falo em eficiência, por quê, né, Cássio? Porque o que a gente estudou quando a gente estava estudando os elétricos, né? As operações onde a gente encontrou esse fit, né? Elas têm características onde o motor a diesel ele não é o mais eficiente em termos de usos de energia, né? Por conta das intermitências que a gente tem de potência, né? Então, são empurradores aí que eles ficam fazendo a manobra portuária. Então, ele tem uma intermitência de potência muito grande e ciclos mais curtos. Então, nesse caso, então, o motor elétrico ele é o que tem um fit perfeito para esse tipo de operação. Então, assim, é uma série aí de vantagens que a gente encontra nesse mesmo projeto. Só para entender, 1 milhão em quanto tempo seria essa conta? 1 milhão ano por ano por tá. empurrador. É isso por aí. empurrador é bastante, né? É bastante. E deixa eu entender um ponto aqui, um outro ponto que você mencionou. Você disse que uma empresa foi contratada, né, para desenvolver esse projeto, legal, né, uma soma de expertises, pelo que eu entendi aí. E quais habilidades e conhecimentos foram empregadas para poder desenvolver esse projeto, né? De todas as partes envolvidas, né, da empresa de consultoria, para deixar minha pergunta mais clara. O que vocês tinham que entender, né, para poder
fazer um projeto desse? Olha, Cássio, assim, eu acho que hoje a tecnologia, ela com essa onda exponencial, é impossível você querer acompanhar 100% com conhecimento, tá? Então, quem disser que conhece tudo que tem de tecnologia mais atual, né, do hoje, é mentira, e amanhã já vai estar desatualizado. Então, eu acho que isso não impede que o mundo evolua, tá? E aí, para mim, aqui ficou muito claro isso, tá? O que são os skills aí que eu acho que foram o que foi mais fundamental para nós. Então, para mim foi a vontade de fazer, a vontade de deixar um legado para o mundo, muita observação e curiosidade, tá? Até no início, a gente começou em house o projeto, porque quando a gente procurou alguns players aí, alguns players falavam, não, isso aí, ó, só para daqui a alguns anos. A gente falou, não é possível. Vamos tentar? A gente começou a analisar nossos sensores, a gente começou a colocar mais sensores. A gente falou, não, peraí, gente, aqui está parecendo que tem um caminho. Quando a gente voltou 1 ano depois, muitos players que haviam meio que recusado a gente no passado, falou, não, eu quero entrar com vocês, como assim? A gente falou, poxa vida, mas né, agora eu preciso de um player que desenvolva isso com a gente. Então, tem essa questão da curiosidade e da vontade de fazer a diferença mesmo, né? Então, você vê, né? Eu acho que a gente tem muito orgulho aí do pioneirismo desse projeto na Hidrovias, tá? Porque a gente sabe aí que a indústria naval aí, ela é uma das mais antigas aí, com grandes desafios de tecnologia, e a gente tem orgulho de trazer esse pioneirismo para o Brasil, né? Porque acho que uma coisa que é legal de falar, Cássio, é que esse é um projeto super brasileiro, tá? Então, 3 empresas brasileiras estão no centro desse projeto. Então, a Hidrovias, né? O estaleiro Belov, ali na Bahia, eu estou inclusive lá, indo para lá hoje, né? Acabando esse podcast, eu vou correr ali para o aeroporto, e a WEG na motorização, tá? A gente está correndo aí para ter a marca dos 2 primeiros empurradores de manobra interior aí, elétrico do mundo, né? E eles vão operar em águas amazônicas. Isso já é muito bonito por si só. E aí, para deixar muito claro isso para o mundo, a gente, até os nomes a gente escolheu a dedo, tá? Então, todos os barcos da nossa operação do Arco Norte, né, que trabalha ali no Rio Tapajós, eles levam nomes de peixes da região. E aí, os nomes desses 2 barcos elétricos nossos, eles vão ser Poraquê e Enguia. Então, Poraquê é um peixe típico elétrico da região ali da Amazônia. O enguia tem em todo lugar do país, do mundo, mas ele também se encontra lá, né? Então, até isso, assim, a gente acha esse projeto bonito do começo ao fim. E isso acho que é importante, tá, Cássio? Porque eu vejo que hoje as pessoas, os colaboradores, eles querem mais do que o salário, eles querem um propósito, eles querem deixar uma marca no mundo, eles querem deixar a possibilidade, eles querem ter a possibilidade de deixar um legado no mundo, né? E melhorar o mundo, contribuir para que ele melhore. E a Hidrovias, ela se propõe a isso. E a gente tem aí uma área, né, de tecnologia que simplesmente organiza, mas a tecnologia na Hidrovias ela é muito democrática, tá? Então, assim, ela atinge todos os públicos, ela é composta aí por diferentes pessoas da empresa inteira, porque a gente acredita que a tecnologia ela só vai ser atingida ao máximo se ela for democrática. Então, existe uma comissão de tecnologia interna que decide quais são os projetos que a gente vai fazer. Então, não é um diretor, não é alguém falando, olha, faça isso. É uma comissão interna composta de pessoas de diferentes áreas que decide. Então, hoje a gente tem uma série de projetos, assim como o elétrico, que estão no forno, e alguns até já saíram do papel, tá? Talvez não tenha tanto o apelo, né, de ser o primeiro do mundo, mas, assim, são projetos muito importantes também para o desenvolvimento aí da indústria e trazer esse protagonismo para o país, tá? Você falou de energia solar muito rapidamente, né? E eu fiquei pensando aqui, Mari, a gente vê que as casas, né, não conseguem ainda gerar energia suficiente para o consumo da casa, né? Todo mundo que colocou ali, ou a maioria das pessoas que colocaram ali energia solar, painéis de energia em casa, acabam ganhando um desconto na conta, porque joga aquela energia na rede, né? E tem um retorno
em forma de desconto. Eu conheço gente que está num sítio, por exemplo, coloca energia solar lá, mas acaba fazendo algum racionamento de energia, tomando algum cuidado ali, porque não sabe se à noite, né, ainda vai ter energia suficiente armazenada. Então, é uma tecnologia em evolução. Agora, você está falando em navegar na Amazônia, né? Então, por um lado, você tem sol em abundância ali durante o dia. Por outro lado, a força que um barco desse faz para empurrar 50 toneladas é muito grande. Imagino que né, demande muita energia. Então, minha pergunta para você é: falta muito para a gente ter um barco ali com navegação infinita, do tipo, o sol que ele pega, ele usa, né, de dia, armazena para usar de noite e não para nunca de navegar. Se ele quiser, ele passa o resto da vida navegando só com aquela energia solar. Isso ainda é ficção ou dá para imaginar que um dia possa acontecer? Não, é totalmente viável, né? E aí, Cássio, fazendo até um paralelo com essa questão das casas, né? Tem muito a ver com a armazenagem mesmo, né, dessa energia, porque o sol, ele está aí um período do dia, né, e você consome na sua casa o dia inteiro. Então, a armazenagem, a estocagem dessa energia, ela hoje, para as casas aí, para a grande maioria, ela ainda não está viável, ela ocupa muito espaço, ela é cara, então a evolução dessa questão da armazenagem da energia, ela vai dar essa virada para que as casas elas sejam autônomas, né? Agora, a gente tem uma série de estudos aí, tanto nos nossos terminais, como nos nossos, se você fala dos barcos, né? A gente tem os nossos navios de cabotagem, os balchiteiros, a gente chegou a estudar painéis solares nos nossos balchiteiros, né? E aí a gente vê aí que com a evolução dessa tecnologia, os painéis hoje, eles estão ficando cada vez mais otimizados, mais econômicos em termos de espaço, e as baterias também, né? Isso que eu falei, a gente está esperando uma segunda fase para um avanço da tecnologia, que é o esperado, né? Que é o que vem acontecendo, para que a gente coloque um segundo banco com com uma reserva de energia quase que o dobro da atual. Então, existe aí um encontro, né, do ponto ótimo da curva dessa tecnologia com o nosso uso, e que não está muito distante não, tá, Cássio? A tecnologia, a gente tende a pensá-la sempre numa linha reta, né? O ser humano, ele é muito linear, né? Sim. Você pensa na aceleração de forma linear, mas a tecnologia, ela vem exponencial. Isso. E a gente tem dificuldade de entender. Então, eu diria que sim, está muito próximo. O futuro não é linear, né, Mari? A gente, lá no passado, quando a gente assistia desenho animado, via os Jetsons, né? E a gente via eles bolando o carro voador, e a gente está caminhando para o carro autônomo. Continua no chão, só que sem motorista. Eles imaginavam o carro voador, né? Eles imaginavam os robôs ali e não pensaram na Alexa, né? Então, eu adoro pensar nessas coisas. O futuro não é linear, né? Aliás, por falar em futuro, eu queria fechar te perguntando isso, né? Você falou dessa tecnologia 100% brasileira, né? Projeto 100% brasileiro, na verdade, né? Com uma tecnologia aí que está chegando com tudo, né? Em vários setores, navegação por rios é um deles. E o que vem depois aí, né? O que a gente pode prever que vem pela frente por parte da hidrovia mesmo, né? Vocês vão exportar essa tecnologia, vocês vão ampliar essa tecnologia para outros setores ou outras regiões? Enfim, qual é o plano no longo prazo? Porque a gente está, felizmente, aqui falando hoje de plano de curto prazo, né? Coisas que vocês vão aí colocar para navegar literalmente já, né? E depois, o que vem? Olha, Cássio, assim, eu acredito que as ideias aquilo que as conquistas, né, elas não ficam guardadas em um lugar só, né, elas estão disponíveis no mundo. Então, essa questão da globalização, essa questão da internet, não existe isso, e a Hidrovias tem essa plena consciência. O que a gente quer, sim, é não fazer da Hidrovias a coisa mais tecnológica e o resto não. A gente quer, de verdade, contribuir para deixar aí um legado para o mundo mesmo, né? Essa é a nossa missão. Então, a gente acredita aí que a gente tem o dever aí de transformar o setor, né? Impactar positivamente as comunidades que rodeiam as nossas operações
e contribuir aí para a economia do país e o abastecimento do planeta até, né? A gente pensa muito alto. E a Hidrovias tem plena consciência da responsabilidade do legado, né, que a gente quer deixar para os diferentes stakeholders, tá? Então, a Hidrovias, ela é uma empresa jovem, movida por pessoas jovens, ou não tão jovens como eu, mas assim, com pensamento jovem, né? Eu quero acreditar nisso. Assim, a gente quer contribuir para a pesquisa e desenvolvimento dessa indústria que é tão fundamental para o abastecimento do mundo, mas por que não migrar essa tecnologia para as demais, né? E aí falar um pouco localmente antes, os nossos projetos, eles tocam, né, algumas regiões carentes de infraestrutura, e a gente sabe que a gente tem a responsabilidade de contribuir para eliminar aí essa carência, né? Então, muito apelo à diversidade, disseminação de conhecimento, a gente quer que os nossos projetos contribuam para as comunidades locais. Então, seja empregando gente local, promovendo empreendedorismo tecnológico, centros de capacitação, qualificação e inovação e principalmente, assim, escutando a comunidade, o que a comunidade tem para sugerir a gente num estímulo de inovação aberta, né, democrática, dando aí o protagonismo e oportunidade para essas comunidades que para elas fazerem parte aí ativa desse processo de disrupção tecnológica que a gente pretende aí contribuir, né? E se você for ver em termos de histórico, né, aquilo que eu falei, o projeto da Hidrovias já impactou positivamente a economia do país e o abastecimento do planeta, tá? Então, a gente quer contribuir também puxando esse pioneirismo na parte tecnológica. Então, falar um pouco dos nossos projetos, você vai ver que eles um pouco dos nossos projetos que a nossa área de tecnologia ela está encabeçando, eles não ficam restritos aí só à nossa empresa, né? Então, a gente tem um projeto de inteligência artificial baseado em ciência de dados e machine learning, que é exatamente essa questão de fazer assistência aí para os comandantes, para eles conseguirem fazer uma operação mais econômica, mais eficiente, mais segura, antes de mais nada. A gente tem aí os nossos projetos aí de super comboio, então de otimização aí das nossas frotas para que a gente consiga transportar mais com menos consumo de combustível. A gente está em fase de finalização de simulador de manobras, que é uma réplica fiel, assim, é impressionante, assim, dá até um pouco de tontura quando você está dentro. Ele é uma réplica fiel de um tamanho real da nossa cabine de comando, e ele é para treinar não só as nossas tripulações, mas também a população, para ser uma porta de entrada, de repente uma oportunidade para eles aí de terem essa carreira como possibilidade. A gente tem a questão do projeto fotovoltaico, que ele por si só, todas essas análises que a gente faz, ela vai ser aproveitada em outras indústrias também. Manutenção assistida por realidade virtual também é outra que a gente está muito forte para implantar ainda esse ano. Por quê? Porque eu tenho regiões muito remotas e eu preciso ter um super especialista por área, ou então ficar andando de avião o tempo inteiro. A manutenção assistida por realidade virtual, ela é muito realidade já na Europa, né? Aqui no país não é. Então, a gente quer puxar isso. A partir do momento que você puxa essa tecnologia, daqui a pouco isso está em todas as indústrias. Então, sim, a gente tem aí uma série de legados que a gente quer deixar para a indústria naval, mas a gente entende que transcende, tá, Cássio? Acho que é para a indústria e para o país como um todo. O país precisa voltar a ter esse pioneirismo, né? Ele precisa voltar a ter esse orgulho e essa bandeira aí de tecnologia e de modernidade aí que o país merece. Hein? Muito legal, Mari. Puxa, que papo bom, que papo gostoso, porque sai um pouco do nosso mundo aqui, né? Quando a gente fala de navegação por rios, mas sai do nosso mundo até a página 5, né? O conhecimento técnico apenas não está aqui ao nosso redor, porque vocês estão transportando commodities, né? E a commodity está na nossa mesa, né? Está aqui, talvez, um elemento do nosso computador aqui para permitir essa gravação, né? Então, o impacto é na economia do país todo, né? Então, o que você faz e também dá um impulso, né, para outras indústrias para que elas sigam o mesmo caminho, né? Por exemplo, no mundo da logística, que é o seu mundo. Então, Mária, te agradeço muito aí por esse bate-papo. Foi muito legal conhecer esse projeto. Parabéns pela iniciativa para vocês da Hidrovia.
e as portas estão abertas aqui para vocês. Obrigado, viu, Mari? Obrigada, Cássio, pelo espaço. Obrigada e bom dia.